Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje, nosso papo é Escola Bíblica. Vamos aprender um pouco mais classe de adultos. Curte a vinheta e nós voltamos já. Eu sou o pastor Ednei Farnella e faço parte da AD Kairos Tijuca. Nossa igreja fica localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, e será um prazer receber você, será um prazer ter uma visita para cultuarmos juntos ao Senhor. O pastor presidente da nossa igreja, pastor Marco Ribeiro, vice-presidente, pastor Reinaldo Mendes, e hoje vamos tratar deste assunto tão importante, que é aprender a palavra de Deus. Eu já quero te fazer um convite todo especial. Nos ajuda a aumentar o alcance do nosso canal, nos ajuda a compartilhar, a espalhar a palavra de Deus. Quero pedir a você, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Você vai passar a alguém essa mensagem, esse link desse vídeo, e eu tenho a certeza absoluta que mais pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. E hoje continuamos então com a revista do segundo trimestre, Lições Bíblicas da CPAD de Adultos, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos falar em 3 tópicos. Primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Segundo tópico, pela paz, Cristo fez um novo homem. E terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus em um só corpo. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática da nossa lição é que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos à nossa leitura bíblica? Efésios 2, de 14 a 19. Vamos lá. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus, dos santos e da família de Deus. Glórias ao Senhor. O ponto central da lição de hoje foi na cruz, que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Isso é importante, essa lição é fundamental para nós entendermos o salto temporal que o apóstolo dá aí na sequência do livro, então na sua carta aos Efésios. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento e que possa abençoar você também. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse irmão e essa irmã que está conosco assistindo a mais uma aula. Obrigado pela oportunidade de termos aqui este canal. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda neste momento a compreender a Tua palavra. Abençoa a casa e a vida do meu irmão e da minha irmã. Que, Senhor, esse tempo seja um tempo bom e proveitoso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te lembrar, querido, que os slides dessa lição estão à sua disposição em PDF aqui na descrição do vídeo. Basta você acessar aqui embaixo, clica aqui embaixo do vídeo, no campo descrição, que você vai ver lá um link para você baixar então os slides e acompanhar a nossa aula, que vai ser bênção com toda certeza. Quero te fazer uma pergunta. Como os não-judeus eram tratados no Antigo Testamento?
nós percebemos claramente no Antigo Testamento que havia uma divisão entre o povo hebreu, entre o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó e os outros povos. Sempre havia menção assim, olha, e o povo estrangeiro, e o estrangeiro que estiver contigo, e os estrangeiros, ou seja, nós percebemos claramente que tinha o povo judeu e os outros povos. Na verdade, o Antigo Testamento traz muito essa exclusividade, né? Eles eram, na verdade, estrangeiros no meio do povo de Deus. Isso é muito claro. E isso era como se houvesse uma verdadeira separação. Paulo aqui vem trazer uma expressão que nós vamos utilizar muito nessa lição, que é a expressão muro. E quando você pensa em muro, do que você lembra? Justamente, é uma separação, é uma fronteira, é um limiar, é algo que realmente está separando. O muro ele não vai agregar, o muro ele vai dividir. Então Paulo, quando cita justamente isso, ele fala que Cristo veio derrubar o muro que havia entre judeus e gentios. Na história da humanidade, nós percebemos a existência de muitos muros. Eu quero citar aqui 2 exemplos para você entender claramente essa questão. O muro muito conhecido, o Muro de Berlim, que separava, na verdade, a parte oriental da parte ocidental da cidade. Muitos conflitos, muitas mortes aconteceram. Esse muro foi erguido em 61 e só veio cair em 1989. Um outro muro não tão conhecido, não tão famoso quanto o Muro de Berlim é esse aqui, olha, os muros que separam, ou melhor, o muro que separa o povo católico do povo protestante lá na Irlanda, chamada de Linhas da Paz. Na verdade, não é nada de paz, na verdade é uma grande separação. São muros que estão erguidos até o dia de hoje e cada vez mais altos. É o que eu coloquei aqui para você. Ao contrário da maioria das muralhas citadas, onde o homem luta para impedir que caiam, lá o muro só aumenta. Ou seja, essa divisão, isso só aumenta cada vez mais. E essa separação, esse muro, isso era a realidade na nossa vida. Você sabia que todo aquele que não está em Cristo é inimigo de Deus? Querido, essa é uma realidade. Todo aquele que não está em Cristo é objeto da ira de Deus, é inimigo de Deus. Então, por isso é tão importante nós falarmos do amor de Cristo, nós falarmos que é necessário que nós nos rendamos a Jesus, porque somente a partir de Jesus é que nós podemos nos aproximar de Deus. Senão nós somos objetos da ira de Deus, nós já estamos condenados ao inferno, a condenação eterna, se não for pela obra de Jesus Cristo. Querido, a melhor notícia que o Evangelho traz é justamente essa, olha só, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Se você pudesse dizer assim, qual seria a melhor notícia que o Evangelho traz? Essa aqui, a reconciliação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Agora nós voltamos a ser amigos de Deus. Não por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo. Na lição anterior, nós falamos sobre a situação dos gentios sem Deus. Se você não assistiu à lição de número 6, te convido a ver aí na nossa videoteca. Não perca a aula, isso é uma sequência. Nós estamos estudando expositivamente aqui a carta de Paulo aos Efésios. Mas agora Paulo vai falar de uma nova realidade. Paulo vai falar, olha só, Cristo nos reaproximou de Deus. E essa é uma excelente notícia. O tópico de número 1 vai falar isso. Cristo desfez a inimizade entre os homens. E no subtópico de número 1 faz a parede de separação entre os homens. Paulo fala acerca da muralha que existia no templo que separava gentios dos judeus. Paulo vai falar sobre a questão da exclusividade religiosa dos judeus. Naquele momento, só quem podia praticar a religião em sua plenitude eram os judeus. Nós vimos que aqueles não judeus, ou seja, gentios que se convertiam ao judaísmo, eram chamados de prosélitos, certo? Nós aprendemos isso na lição passada. E hoje você vai aprender outra coisa. Então preste muita atenção.
preste muita atenção e já vai dizendo aí, ó, compartilha, diz, olha, eu aprendi algo que eu ainda não sabia. Olha só, querida, primeira coisa, um estrangeiro não tinha permissão para acessar o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo foi construído por ordem de Deus na época de Moisés. O tabernáculo ele tinha 3 partes. A parte externa, que era o átrio ou pátio, a parte interna, que é a primeira parte, chamada de santo ou lugar santo, e a parte mais íntima ainda, a segunda parte interna, que era chamada de lugar santíssimo ou santo dos santos. Nós percebemos aqui que o tabernáculo ele sempre ficava construído no meio de onde ficavam as tendas, no meio do arraial do povo de Deus. Então, o tabernáculo estava aqui e o povo estava ao redor do tabernáculo. Agora tem uma coisa, o estrangeiro não podia acessar, o estrangeiro não podia sacrificar por ele mesmo aqui, chegar no altar de holocausto e apresentar o seu sacrifício. Isso era uma exclusividade dos judeus. Agora, se nós formos avançar na história, nós vemos e nós observamos na história bíblica que houve quantos templos construídos? Nós temos o primeiro templo projetado por Davi, sonhado por Davi, mas que foi construído por Salomão. Nós temos então o segundo templo que foi reconstruído a partir das ruínas depois da destruição pelo Império Babilônico, comandado por Zorobabel. E há aqueles que falam que houve um terceiro templo, mas na verdade foi uma expansão do segundo templo, que foi aquele construído por Herodes o Grande. E é nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção, nesse ponto que eu quero que você aprenda algo comigo hoje. Olha só, na época de Herodes, perceba o que aconteceu. O templo em si era essa parte interna aqui. Você está observando? Herodes fez uma expansão. Ele construiu uma verdadeira muralha ao redor do templo e nessa parte externa, os estrangeiros ou os gentios tinham acesso. Aqui era chamado de o Pátio dos Gentios. Só que aqui na muralha e na parte interna, um gentio ou um estrangeiro não podia acessar. Aqui era acesso exclusivo para judeus. Paulo aqui, na carta aos Efésios, ele cita essa divisão. Talvez você não tivesse ainda ligado uma coisa com a outra, mas você está aqui para aprender. Então nós precisamos entender que todas as vezes que nós formos ler um texto bíblico, nós temos que nos perguntar: em que momento esse texto foi escrito? Qual a realidade ali? O que estava acontecendo naquela época? Paulo, quando cita esse muro de separação religiosa, Paulo está se referindo a essa divisão aqui. Essa divisão, havia uma parte que o gentio, o estrangeiro, podia acessar, mas havia uma exclusiva dos judeus. Paulo, na verdade, estaria se referindo a essa separação religiosa. Isso é tão sério, querido, que se nós observarmos a história da igreja primitiva, especificamente o ministério paulino, o ministério de Paulo, nós vamos observar em Atos, no capítulo 21, que Paulo foi acusado de levar um grego, um não-judeu, a esta área onde não podia ter acesso um não-judeu. Olha só, Atos 21, 28 a 30, Paulo foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse essa barreira, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tínhamos visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Olha só com quem ele estava. Estava com alguém lá da igreja de Éfeso, não é? Então, olha só, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Olha como isso era tão sério para o judeu. Então, nesse momento,
Paulo fala, nós vamos aqui no subtópico 2, que deixa claro, Paulo, que Cristo representa a derrubada desse muro. Cristo realmente derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, não existe mais judeu, não existe mais gentil, não existe mais estrangeiro, todos somos um só povo agora, já não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus, temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus. Querido, então nós precisamos dar valor a isso. Jesus Cristo conquistou para nós o livre acesso a Deus. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em outras versões diz assim: tendo audácia, coragem para entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus. Nós precisamos entender que para o judeu aquilo na verdade era lei, que o estrangeiro não poderia acessar ali. Mas nós precisamos compreender aspectos da lei de Moisés. A lei de Moisés, para nós que estudamos a Bíblia, percebemos claramente que ela tinha três aspectos, três divisões. Ela tinha a parte moral, a parte cerimonial e a parte civil. A lei civil dizia respeito ao israelita enquanto cidadão, como ele deveria se comportar enquanto cidadão. A parte moral referia-se ao padrão de conduta e esta permanece em vigor, mas não como meio de salvação. Ou seja, a lei de Deus, a lei moral permanece para nós até os dias de hoje, porque o quê? São princípios. Nós sempre falamos isso, que tem uma diferença muito grande entre princípio e conceito. Conceito é para a época, conceito é algo que se aplica para um determinado momento, para um determinado povo, para um determinado lugar, mas o princípio é eterno. De tudo que nós lemos do Antigo Testamento, nós precisamos extrair os princípios que são eternos, como a questão da lei moral, porque nós precisamos nos conduzir, nos comportar como um povo de Deus, como um povo que tem um Deus santo e que, portanto, precisa ser santo. Tem também a questão da parte da lei cerimonial, que tratava dos rituais específicos, como a circuncisão, os sacrifícios, os tipos de comidas, as festas, que também eram parte específica. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai falar acerca da revogação da lei. Aí você para e pensa, mas pastor, a lei não foi revogada. Jesus falou que não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. De fato, Jesus foi o único que cumpriu a lei em sua integralidade. No entanto, quando Paulo vai falar isso, ele está falando justamente da parte cerimonial. Agora é abolida, porque essas cerimônias que excluíam outros povos, na verdade ela é abolida para que o evangelho tenha um alcance mundial. O evangelho tem um alcance universal. O que Jesus falou para os seus discípulos em uma das suas últimas palavras? Falou assim: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam vocês revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, agora vocês vão falar essa palavra em toda a parte do mundo. Isso tem uma coisa registrada em Atos capítulo 2, que é a questão do dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ali, a manifestação sobrenatural do Senhor ali. Algo especial que ali aconteceu foi que as pessoas falavam em outras línguas e aquelas pessoas que estavam ali ouviam na sua própria língua. Ou seja, o milagre do Evangelho é aquele que faz o Evangelho ser conhecido, compreendido, assimilado em todas as culturas. Querido, eu tenho que pregar o Evangelho aqui no Brasil e esse Evangelho ser assimilado enquanto princípio, mas esse mesmo Evangelho ele precisa ser pregado lá na África, lá no Oriente, ele precisa em princípio ser compreendido, mas a forma como ele vai se manifestar na cultura é diferente.
Você já teve o privilégio de ver como os nossos irmãos africanos cultuam a Deus? Você já teve o privilégio de ver como os nossos irmãos do Oriente Médio cultuam a Deus? Queridos, até a questão do cerimonial, até a questão da reverência é muito diferente de um lugar para o outro. Ou seja, a questão cerimonial foi abolida porque o Evangelho quebrou barreiras. O Evangelho vai ser espalhado, divulgado, propagado em todas as partes do mundo. Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz assim, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios por seus próprios pecados, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, ele é o nosso sumo sacerdote de um novo concerto, de uma nova aliança. Efésios 2, 14 e 16 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Agora, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha só o que Paulo fala aqui a respeito de Jesus. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aí você fala, opa, a Bíblia está se contradizendo. Não, Paulo completa na forma de ordenanças, ou seja, conceito. Os princípios são eternos, o conceito é passageiro. Efésios 2,16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, portanto, o resumo desse primeiro tópico é que a obra expiatória de Cristo retirou a barreira que existia entre povos e aboliu as ordenanças, a lei cerimonial, que eram a separação entre judeus e gentios. Não há separação mais. Nós somos um único povo em Cristo Jesus. Tópico de número 2. Tópico de número 2 diz assim, pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico da paz. Se tem uma palavra que permeia as escrituras sagradas, é a palavra paz, querido. A palavra paz é algo que compreende de Gênesis a Apocalipse, à exceção da primeira epístola de João. Querido, mas isso é muito importante, nós identificarmos o que então é a paz bíblica. Quando a Bíblia fala de paz, ela fala de boas relações, fim de conflito, estado de tranquilidade, mas sobretudo a Bíblia destaca que a paz é uma qualidade espiritual. Querido, nós precisamos compreender que Cristo conquistou isso para nós. Ele conquistou a paz, porque nós éramos objeto da ira de Deus. Jesus conquistou na cruz do Calvário essa reconciliação, nos promoveu paz com Deus e com isso também nos promoveu paz para com os nossos irmãos. Colossenses 1, 19 e 20 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Em Jesus Cristo, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E isso é lindo. Paulo afirma que Cristo é a nossa paz, ou seja, o conceito de paz é sempre vinculado a Cristo. Ele não apenas nos dá a paz, ele não apenas nos proporciona a paz, mas ele é a nossa paz. Olha só, ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso aponta para uma necessidade de relacionamento com ele. Quer ter paz, querido? Jesus pode te dar paz. Ou melhor, Jesus pode ser a paz que você tanto precisa. Hoje, mais do que nunca, nós estamos realmente precisando de paz. Nós estamos buscando essa paz dentro de nós, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas finanças, nos nossos pensamentos. Eu quero te dizer, Jesus está cuidando de você. Jesus está agora trabalhando no teu coração, dizendo, calma, a minha paz eu deixo com você, receba a minha paz. Olha só que foto maravilhosa, imagine-se agora, num cenário desse, você contemplando o horizonte, você contemplando a criação de Deus, você contemplando isso aí tão lindo, olha só, o sol ali junto com o mar, que coisa linda, a paz, pois
eu quero te falar algo. Essa paz que você está vendo não se compara em nada à paz que Jesus te dá. Porque independente do cenário, independentemente de onde você está, da situação pela qual você esteja passando, Jesus ainda pode ser a tua paz. João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Olha o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ei, Jesus está te falando. Não fica preocupado, não fica com medo. Jesus é a tua paz. Jesus pode fazer um milagre. Jesus pode operar agora algo sobrenatural na tua vida. Acredite, o nosso Deus continua no controle de tudo. Ele continua reinando soberano na história. O melhor lugar para você estar agora é aos pés de Jesus, é com o Senhor, é agarrado na cruz, é neste lugar que você precisa estar. Você pode dar um glória? Comenta aí, glória a Deus. Isso é paz, paz em meio à adversidade, paz em meio à provação, paz em meio à luta, paz em meio à doença, porque nós temos uma esperança que aponta para a eternidade. Com isso, a nova humanidade é formada pela paz, Paulo fala, porque Cristo uniu os povos que outrora, que antigamente, que antes estavam separados, até por um muro dentro do próprio templo. Em si mesmo, dos dois, fez um só homem, fazendo a paz. Ou seja, agora não é mais gentil, não é mais judeu, não é mais estrangeiro, não é mais forasteiro. Todos somos em Cristo herdeiros da promessa celestial. Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é um em todos, Cristo é um em todos. Isso que importa. Não temos mais separações entre nós. Só tem aquele que está em Cristo e aquele que não está em Cristo. Quem não está em Cristo é objeto da ira de Deus. Quem está em Cristo é filho e herdeiro da promessa, independentemente de sua origem, independentemente da sua classe social, independentemente da sua situação atual. Você em Cristo já é filho e herdeiro da promessa celestial. O resumo desse tópico 2 é que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, celebremos a paz, celebremos a comunhão, celebremos aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Estamos já no último tópico, hein? Não vai embora, fica mais um pouquinho. Eu sei que você já não aguenta mais essas aulas online. Eu quero ir para a igreja, eu quero estar lá no templo. Calma, vai chegar o momento, estaremos juntos em nome de Jesus. Tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Cristo, querido, isso é muito importante. Deus enviou o seu próprio Filho unigênito. Jesus veio a este mundo, encarnou e se fez maldito por nós. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi condenado à cruz, que era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Não era qualquer um que era condenado à morte por cruz do Calvário. Era o pior dos piores. Era o mais desprezível dos desprezíveis. Era o mais realmente indigno dos indignos, seriam aqueles condenados à cruz do Calvário. Jesus foi esse. Jesus foi crucificado, morreu e fez isso por cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da maldição, do desprezo, e está sentado à destra do trono de Deus. Filipenses vai falar da questão do esvaziamento, que ele, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, e a si mesmo se esvaziou, abriu mão da sua majestade, naquele momento de estar ao lado de Deus, veio a esta terra por mim e por você, foi injustamente condenado à cruz, à morte. E como é que funcionava essa questão da crucificação, querido? A crucificação, esse momento tão doloroso, que eu quero que você reflita, porque antigamente nós tínhamos vários momentos que se passavam filmes, se passavam séries a respeito disso, e até sobre isso nós temos falado pouco, como se fosse qualquer coisa, mas não foi qualquer coisa. Ele morreu por nós. Querido, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de chumbo ou ossos nas pontas. Agora imagine Jesus sendo torturado, sendo surrado com um chicote, com metal ou ponta de ossos naquelas extremidades que chegavam na carne e arrancava a própria carne. Isso Jesus sofreu. Mas não bastava isso, depois ele era obrigado a carregar publicamente a sua cruz, sofrendo insultos, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo acusado. Querido, só quem já foi injustamente acusado por alguma coisa pode entender o que Jesus passou naquele momento. Será que você já foi acusado por alguma coisa que você não fez? Será que você já se sentiu injustiçado? Será que como é que ficou o seu coração naquele momento? Agora imagina Jesus, Filho do Deus. Nele habitava a plenitude de Deus. Ele era o próprio Deus. Naquele momento sendo insultado por homens que deveriam o adorar, que deveriam ser submissos a ele. E naquele momento estavam ali humilhando, xingando, cuspindo, batendo nele de uma forma sem total precedente. Naquele momento na história não bastava isso. Depois ele era pendurado na cruz para morrer, asfixiado por o seu próprio peso ou por causa dos ferimentos, já dos açoites, de tudo aquilo que ele tinha passado. Querido, tudo isso foi por você. Tudo isso foi para conquistar a tua salvação. Tudo isso foi para que neste momento de dificuldade você possa olhar para o céu e dizer: obrigado, Jesus, eu tenho paz. Todos os dias você deve falar assim para Deus: Senhor, eu sei que eu tenho mais do que mereço. E o Senhor é muito bom, porque o que nós realmente merecíamos é a condenação e a morte eterna, todos os dias. Mas todos os dias o Senhor estende a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E mesmo em meio a problemas e dificuldades, nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque mesmo hoje eu tenho mais do que eu mereço. Muito obrigado pela tua misericórdia sempre em minha vida. Jesus conquistou a reconciliação por meio da cruz do Calvário. E a mensagem da cruz justamente fala isso. É paz entre Deus e os homens. Paz entre homens e homens. Ou seja, é a paz na vertical e a paz na horizontal. Tem uma foto que eu gosto muito, que eu coloquei aqui para você. Olha só, imagine isso. Aqui está o nosso mundo. Aqui está o céu. Querido, entre o nosso mundo e o céu existe a condenação e o inferno. E se não fosse a cruz, inevitavelmente todos, eu vou repetir, inevitavelmente todos iriam para o inferno, para o fogo eterno, para a condenação eterna. Então é só Jesus, o único caminho. Querido, não há outro caminho. Não existe esse papinho de todos os caminhos levam a Deus, não importa a religião, não. Jesus é o único caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, nunca canse de agradecer a Jesus. Nunca canse de falar de Jesus. Nunca canse de exaltar a Ele, porque Ele conquistou a nossa salvação. Glórias a Deus por isso. Aleluia, aleluia por isso. 2 Coríntios 5 fala isso.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só, ele não imputou o que nós merecíamos por causa de Jesus. E ainda fala mais, nos deu essa palavra da reconciliação. Então hoje você pode falar para alguém, hoje você pode dizer para alguém, ei, Deus quer ter paz com você. Deus, neste momento, oferece Jesus Cristo como aquele que reconcilia o homem com Deus. E isso é a melhor notícia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Palavra de Paulo. E o mais importante, Paulo está deixando claro, lembre, Paulo está falando para uma igreja de Éfeso formada na sua maioria por gentios, nós já falamos isso. Aí olha no subtópico 3, agora somos todos um. Somos um corpo de Cristo, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus. Não há mais judeu, gentil, apenas filhos. Tem o nosso querido diácono Michel Portugal, quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão, ele gosta de usar essa expressão, somos um. Isso mesmo, querido, em Cristo agora somos um em Cristo Jesus, querido, nós somos um. Agora tem uma coisa, igreja não se é sozinho. Eu e você somos igreja. Você sozinho, eu sozinho, não sou igreja. Sou membro do corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Mas nós, essa comunhão aqui, nós somos igreja. E é importante a questão de congregar. Olha, eu quero chamar a tua atenção para isso. Não existe cristianismo sem comunhão entre irmãos. Porque nós estamos vivendo essa época em que os irmãos estão falando, nós estamos conseguindo congregar, nós estamos conseguindo acesso ao culto, acesso à aula, mas, irmão, nós não estamos tendo a comunhão com os nossos irmãos. A comunhão com os nossos irmãos, ela é essencial do cristianismo. Porque nós precisamos suportar uns aos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros, chorar uns com os outros, nos alegrarmos uns com os outros. A tecnologia hoje nos proporciona muita coisa, mas você pode estar pensando agora, eu não preciso congregar, eu não preciso de uma igreja. Ao contrário, você precisa sim fazer parte de uma comunidade. Não existe cristianismo sozinho, não existe cristianismo isolado no seu quarto. Cristianismo é feito com gente, é feito em comunhão de pessoas que adoram ao único e suficiente Salvador. O resumo deste tópico 3 é que o Ministério da Reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Somos a família de Cristo, nós somos a igreja do nosso Senhor. E olha o que o Senhor falou, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então, querido, em nome de Jesus, você tem uma autoridade, você é embaixador de Cristo aqui na terra, onde você está, ali é reino de Deus. Eu queria concluir essa lição deixando algumas palavras para o seu coração. Então não vai embora, não desliga antes de nós encerrarmos tudo aqui. Queria que você pensasse em 3 coisas. Primeira coisa, que Jesus derrubou o muro existente entre nós e Deus. Existia separação entre nós e Deus, querido. O pecado construiu essa barreira entre nós e Deus. Agora nós temos acesso livre ao nosso Senhor. Então aproveite isso. Aproveite esse relacionamento conquistado por Jesus. Dê valor a isso. Você pode agora, nesse exato momento, falar com Deus. Pedir, agradecer, suplicar, honrar, glorificar, relacionar-se com Deus é tudo o que nós precisamos. Segunda coisa, Cristo apenas não conquistou paz, Ele é a nossa paz. O Senhor está te falando agora, acalme o seu coração, acalme o seu coração, encha o seu coração de Jesus, encha o seu pensamento de Jesus. Ele vai acalmar o teu coração, vai diminuir essa ansiedade, vai te tirar dessa depressão. Acredite, Ele é o teu Senhor e teu Salvador. A terceira coisa que eu quero que você pense e valorize é que Cristo conquistou também a comunhão entre os homens, para que fizéssemos parte de uma só família,
a Igreja de Cristo. Querido, valorize a sua congregação, valorize os seus irmãos, valorize a família da qual você faz parte. Você é igreja de Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa lição, obrigado por essa aula, obrigado por esse irmão e essa irmã que ficou comigo até esse momento. Abençoa esta casa, abençoa esta família. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos restaurar a comunhão com Deus. Obrigado por conquistar a paz para o nosso coração, para a nossa vida, junto com os nossos irmãos e principalmente, Senhor, por ser a nossa paz, aquele que nos faz respirar e aguentar todas as adversidades. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi um prazer estar em mais uma aula com você. Deus te abençoe muitíssimo. Eu tenho ficado muito feliz porque cada vez nós temos tido participação maior dos nossos irmãos. Você que tem entendido o meu apelo de fazer comentários aqui, eu te agradeço muito. Eu fico muito feliz. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Você que ainda não tem o costume de comentar aqui embaixo, olha, no vídeo, comenta, porque dessa maneira o YouTube entende que esse canal, que este vídeo tem relevância e cada vez mais ele indica para outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Se tem sido bênção para você, me ajuda para que seja bênção para outras pessoas também. Está combinado? Nosso objetivo aqui é que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Se você está saindo deste momento conosco, desse encontro, amando a palavra de Deus um pouquinho mais do que quando você chegou, nós já estamos muito felizes. Quero rogar as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família. Deus te abençoe. Fique em paz, querido, e não esqueça, ame a palavra de Deus.